Muito bom dia. Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, a todos os irmãos reunidos lá na congregação que pastoreia o reverendo Miguel Roberto Robles, em Oaxaca, no México, e todos aqueles que estão de diversos lugares lá, por lá, do México, reunidos, e também aqueles que estão nos escutando através do satélite Amazonas ou pela internet. Hoje, sábado 29 de julho deste ano de 2023. É realmente uma bênção e um privilégio poder enviar estas palavras de saudação a todos vocês em toda a América Latina e em todas as partes onde estão escutando a minha voz. Para este momento, buscamos no livro do Apocalipse, no capítulo 8, versículo 1 em diante, onde nos diz: quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, como ou quase por meia hora. O grande segredo de Deus sendo revelado hoje. Podem assentar-se, por favor, por obséquio. Na mensagem, o grande segredo de Deus, que foi pregado no dia 3 de fevereiro de 1980 em San Felipe de Aracuí, na Venezuela, o nosso irmão William aí nessa mensagem nos fala de que o cumprimento da segunda vinda do Senhor é paralela ao cumprimento da sua primeira vinda. E a sua primeira vinda foi cumprida ou se cumpriu em um homem, em Jesus de Nazaré. E nos fala na página 4, e nos diz: vemos que mesmo quando chegou o momento para o sétimo selo ser aberto, vemos que quando se abriu, houve silêncio no céu, aconteceu silêncio no céu. Vejam vocês como, de que forma é que esse silêncio no céu começa. É quando é aberto no céu, esse sétimo selo é aberto no céu, quando esse silêncio começa, aí começa essa meia hora de silêncio. E isso corresponde a um tempo fora da dispensação da graça. Corresponde ao começo ou início da dispensação do reino. Mas lembre-se que nas dispensações, as dispensações têm um entrelaçamento, uma com a outra se entrelaçam, tal como as corridas de relevo de bastão, e chega o momento onde plenamente se fecha a dispensação da graça, ou essa dispensação que passou, e entra de cheio a outra dispensação. Assim aconteceu com a dispensação da lei para a graça, ou indo à graça. E neste último tempo, neste tempo final, quando se fecha a dispensação da graça, nesse entrelaçamento, nesse último entrelaçamento dessas duas grandes dispensações, as últimas duas, a dispensação da graça com a dispensação do reino, vemos o anjo mensageiro já nos avisando pela última vez que a dispensação da graça estava por se fechar, acabar por aí, por 2018, e que se abriria a dispensação, a porta da dispensação do reino se abriria. E isso já para esses últimos meses de 2018 e principiando 2019, isso estava chegando no seu fim. A dispensação da graça estava chegando no seu fim. Consequentemente, essa meia hora de silêncio já estaria correndo ou contando nesse entrelaçamento, e já se marcaria muito mais ou bem mais quando esse anjo saiu do meio da igreja.
Agora, vejam como, nesta mensagem, nos diz, e vou ler algumas porções desta mensagem, mas aí na frente, aí na página 4, indo para 5, diz: mesmo quando lá no livro do Apocalipse apareceu o anjo forte rugindo como um leão e produzindo 7 trovões, João ia escrever o que os 7 trovões falaram e foi proibido a ele de escrever, pois aquilo que os 7 trovões falaram, davam a conhecer o grande segredo de Deus, o grande segredo divino que ninguém lhe foi proibido, a ninguém foi permitido conhecer. O que é que contém o segredo da vinda do Senhor? Ou seja, esse grande segredo que é a segunda vinda do Senhor, contém os 7 trovões, contém isso. E os 7 trovões já temos conhecido que são dados a conhecer. Os 7 trovões estão sendo dados a conhecer no cumprimento da visão da carpa da tenda. Mas se João chegasse a escrever aquilo que os 7 trovões falaram, teria sido muito fácil, bem fácil para a humanidade e até mesmo para o diabo saber o que significava ou significasse o 7º selo. Então o diabo poderia fazer muitas imitações tão próximas do real que enganariam, se fosse possível, os escolhidos. Agora olhem, desde muito antes ele vinha falando sobre imitações, mas vejam como, se era algo que se podia imitar, ou que se pode imitar, ou seja, era ou é imitável. Porque se fosse algo, alguma coisa fora do humano, daquilo que é humano, que viesse um anjo, que viesse um corpo glorificado, com brilhos de luz e fosse o cumprimento dessa promessa em alguém que já partiu e que voltaria ou voltasse e que o veriam e que estaria cumprindo e dando a conhecer a fé de rapto, pois isso não é imitável, não se pode imitar isso, porque isso já então, as pessoas ao ver algo assim, desse tipo, pois automaticamente qualquer um creria. Mas, porquanto é algo, uma coisa que Deus vem cumprindo desde o princípio, o qual é, e que é Deus obrando no meio da raça humana através dos seres humanos, ou pelos seres humanos, pois tudo isso, se o diabo conhecesse como fosse ou seria esse cumprimento, pois levantaria pessoas tentando imitar isso. E pessoas que se deixariam ou que se deixassem usar pelo diabo para dizer que elas são cumprimento, ou dizer que quando sair o verdadeiro, digam que não é isso. Ou seja, que o inimigo de Deus sempre está em expectativa para sempre tentar imitar e de confundir os escolhidos de Deus de cada era e em cada dispensação. O inimigo de Deus sempre está de olho, né? Em expectativa. Diz que enganaria, se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Os teria enganado, porque a única coisa que pode enganar uma pessoa quando está esperando algo que Deus prometeu para ela, a única coisa que pode enganá-la é uma imitação que o diabo faça, tão exata, tão parecida com o genuíno, que ninguém perceba ou se dê conta que é uma imitação do diabo, ou que seja uma imitação do diabo. Mas Deus nos disse na sua palavra que o diabo enganaria, se fosse possível, até mesmo os escolhidos, dando-nos a conhecer que não será possível, porque o segredo de Deus não seria revelado até que chegasse o momento do cumprimento desse grande mistério. Quando seria revelado? Quando esteja o cumprimento desse grande segredo, esteja no meio da raça humana, e aí se daria a conhecer. Portanto, continua dizendo o nosso irmão William, portanto, esse grande mistério, esse grande segredo, o culto de Deus seria aberto, seria dado a conhecer no tempo do seu cumprimento. Antes, não seria dado a conhecer antes, porque não estaria cumprido.
Mas lá na frente diz desta mesma mensagem, mas o segredo de Deus, o maior segredo de toda a Bíblia, estou na página 6 deste folheto. Talvez num outro seria um outro número, mas nesta aqui é na página 6. Mas o segredo de Deus, o maior segredo de toda a Bíblia, é o segredo da segunda vinda do Senhor. E esse segredo somente Deus o daria a conhecer no tempo do seu cumprimento, para que assim fosse de benefício para todos os filhos de Deus que estivessem vivendo nesta terra. E assim não haveria lugar, ou não se daria lugar ou vez para que o inimigo das almas pudesse enganar os filhos de Deus. E na página 7 eu estou lendo alguns pedacinhos desta mensagem. Olhem, na página 7, lá embaixo, diz para 8. E a promessa que Deus tem para este tempo final é o grande segredo, o grande mistério de Deus, o grande mistério da Bíblia, a segunda vinda do Senhor conforme a ordem da sua vinda, com Moisés e com Elias. E isso foi o que foi mostrado no Monte da Transfiguração. Aí Deus estava mostrando o que seria a ordem da vinda do Senhor. Página 42 do livro de Citações. Portanto, neste último tempo, o tempo final, existirá um instrumento de Deus em quem se cumprirá a segunda vinda do Senhor com Moisés e Elias. Nele se cumprirá. Onde se cumprirá a segunda vinda do Senhor? Em um instrumento que Deus terá neste tempo final. O irmão William diz isso aí. Lembre-se que eu estou falando em 1980. E isso será o cumprimento da promessa de Deus para este tempo. Essa é a grande promessa messiânica que Deus fez para os últimos dias. Essa é a grande bênção que Ele enviaria para o seu povo. Quando aconteceu a primeira vinda do Senhor, as pessoas que puderam ver a chegada do Senhor em carne humana puderam ver que era um profeta, ou que foi um profeta em cena. No cenário naqueles dias estava cumprindo a vinda do Senhor, a vinda de Deus em carne humana, de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, conosco Deus, Deus conosco, ou Deus conosco. Quando aquelas pessoas puderam ver o cumprimento dessa promessa, eles diziam: Deus visitou o seu povo porque se levantou um poderoso profeta. Porque quando um poderoso profeta se levanta, é que Deus o levanta. E quando Deus o levanta, é porque Deus está visitando o seu povo através de carne humana, através de um profeta. Essa é a forma em que Deus visita o seu povo. Deus então se faz entendível para o seu povo. Deus se faz palpável para o seu povo através da manifestação em carne humana, através de um instrumento que Ele toma do meio dos irmãos, para assim cumprir aquilo que Ele prometeu para o seu povo escolhido. E quando isso chega a acontecer ou acontece, uma grande bênção está vindo para o povo de Deus. E mais adiante, na página 10 diz: E quando ele nos fala que vem sobre um cavalo branco, como a neve, isso é um símbolo que representa o que há de acontecer na vinda do Senhor. Vir sobre um cavalo branco, como a neve, nos falou o precursor da segunda vinda do Senhor, que isso era a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso era Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O cumprimento desse símbolo é a segunda vinda do Senhor. E o Senhor vem, Deus vem a esta terra encarnado em um homem conforme a promessa de um homem do século XX. Olhem, de onde é esse homem, ou a que século esse homem pertence? Ou seja, tem que ter nascido no século XX. Um homem terreno, diz o irmão William, porém, aquele que vem nele é um homem, é um mensageiro celestial, é o Senhor, o mensageiro por excelência. E ele, na sua segunda vinda, ele tem que usar alguém na sua segunda vinda. Portanto, ele estabeleceu no seu plano a quem ele há de usar ou usaria. Portanto, temos que entender estas coisas para assim poder conhecer plenamente o grande segredo de Deus. Ele também vem na sua vinda com uma espada que sai da sua boca. Agora, olhem, no século XX, quem apareceu primeiro?
Vejam, lá no tempo de Jesus, o cumprimento da primeira vinda do Senhor, apareceu João Batista, apareceu primeiro, nasceu primeiro João Batista, depois apareceu o arcanjo Gabriel. E depois apareceu o cumprimento daquilo que o precursor disse sobre o precursado, daquilo que ele estava precursando, anunciando, e apareceu o arcanjo Gabriel falando ali ou lá a Maria, e Maria representa a igreja, e dizendo a ela, e dando a conhecer a ela o filho que nasceria. E depois aparece o precursado, o anunciado. E todos eles apareceram nesse mesmo tempo. E assim foi, ou aconteceu no cumprimento da sua segunda vinda. Primeiro o precursor, depois aparece o arcanjo Gabriel e depois o precursado. Continua dizendo, mas na frente, a primeira coisa que temos de entender é o que sai da sua boca. A boca do Senhor, a boca de Deus são os profetas. A outra coisa é a espada. O que Deus põe, coloca nos seus profetas, nos fala o apóstolo Paulo no livro de Hebreus, capítulo 4, nos diz da seguinte forma: nos fala que a palavra é viva e eficaz, e ela é mais penetrante que qualquer espada de dois fios. Portanto, essa espada de dois fios que aparece no livro do Apocalipse, na boca do Senhor em sua vinda, é a palavra de Deus, é a mensagem de Deus para o tempo da vinda do Senhor. E a mensagem de Deus para esse tempo, o Senhor a trará na sua boca em um profeta predestinado, onde ele cumprirá a sua segunda vinda. Uma espada saindo da sua boca, uma mensagem saindo da sua boca será o que será visto na vinda do Senhor. Quando todos estejam vendo essa boca de Deus falando, estarão vendo a espada que sai da boca do Senhor. Estarão vendo a mensagem que sairá da boca do Senhor, do instrumento do Senhor, do profeta do Senhor, que ele terá aqui na terra para cumprir a sua segunda vinda. Será a maior mensagem de todas as mensagens. Será uma mensagem tão grande, tão grandiosa, tão importante, que ele a tipificou lá nos tempos do Antigo Testamento como a mensagem do ano do jubileu. Lembre-se que a mensagem que Jesus trouxe foi o cumprimento nele, o pleno cumprimento nele daquilo que foi falado que seria o cumprimento da sua vinda, ou seja, ele era o cumprimento dessa palavra escrita. Ele trazia tudo aquilo que os profetas falaram, ou seja, que a mensagem de Jesus era todo o Antigo Testamento. E ele viria a ser ou se tornaria o cumprimento de tudo isso que foi falado. Na página 13, mais adiante, diz: existirão pessoas que não entenderão ou que não poderão crer no segredo que Deus dará a conhecer. Porque lembre-se que o segredo, Deus o daria a conhecer quando estivesse em cumprimento, se cumprindo. Antes disso, não. Pois na primeira vinda do Senhor, houve muitas pessoas que não puderam crer que aquele homem, Jesus de Nazaré, aquele homem era o cumprimento da vinda do Messias. Mas neste tempo, todos sabem que sim, ele era ou foi o Messias prometido. Assim também neste século XX, haverá pessoas ignorantes, existirão pessoas que não querão ir até a palavra de Deus para examinar o cumprimento da promessa de Deus. Vejam, ele os chama ignorantes. Assim são chamados aqueles que não compreendem e não recebem o cumprimento desta grande promessa. São pessoas ignorantes. E dirão: eu não posso crer nisso. Mas não importa que existam pessoas que não possam crer. Deus é fiel à sua palavra e ele cumpre aquilo que ele prometeu. Creiam ou não creiam. As pessoas creiam ou não creiam. Mas lá na frente diz: ele não temerá e lhe dará a conhecer esse grande mistério. As pessoas creiam ou não creiam. Ele saberá que aqueles que hão de crer, crerão. Porque
Assim está escrito. Lembre-se na citação que ele diz que ele mesmo se apresentará. Isso está na página 59, parágrafo 519, onde citações, onde ele diz, vamos lê-lo em Malaquias capítulo 4 e também em Apocalipse capítulo 3, nos diz que estará aqui nos últimos dias Vamos ver. Esse mesmo que ficará parado na brecha com as pessoas, com o rebanho pequeno que Deus lhe dará, lhe virá nos últimos dias. Deus disse isso. Ele será um sinal para esta nação gentia que o seu tempo já não é mais. E lembre-se que quando ele aparece no cenário, o tempo está perto. Oremos que Deus o mande, o tempo está perto, próximo. Tão pronto quanto o seu ministério acabou, o seu Messias se apresentou, ele mesmo se apresentou. Tão brevemente quanto esta grande pessoa que virá nos últimos dias acabar o seu ministério, o Messias se apresentará, ele mesmo se apresentará, o Messias. E aí é quando ele diz que quando terminar o seu ministério, o Messias aparece. Se apresentará, ele mesmo se apresentará. Agora vejam como ele não temerá em dar a conhecer esse mistério e aí se estaria cumprindo essa escritura que o irmão Branham diz que o cumprimento da vinda do Messias, ou seja, ele na sua vinda estará abrindo esse mistério e ele se apresentaria. Ele mesmo se apresentaria. Diz o nosso irmão William que as pessoas creiam ou não creiam, porém ele saberá que aqueles que hão de crer, crerão. Porque assim está escrito. Continua dizendo o nosso irmão William, estou na página 15. Portanto, o sétimo selo que é identificado com a segunda vinda do Senhor, porque o grande mistério do sétimo selo é a segunda vinda do Senhor. Nós vemos isso no livro do Apocalipse, no capítulo 10, e também encontramos isso que do céu desceu um anjo forte, envolvido, cercado por uma nuvem, o arco celeste sobre a sua cabeça. Sabemos que essa é a segunda vinda do Senhor. É por isso que ele ruge como um leão, e quando tem rugido ou rugiu, então 7 trovões produzem suas vozes. Ele ruge como um leão, porque ele vem como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores. E quando ele vem na sua segunda vinda, as pessoas o estarão procurando, as pessoas estarão desejando vê-lo. Mas lembrem-se que Deus sempre se vela em carne humana. E quando ele cumpre a sua vinda para poder vê-lo, e há então que buscar e examinar pela palavra a forma em que Deus estará na terra, nesta terra, na sua segunda vinda. Tem que se examinar isso, e sabemos que será em carne humana. Portanto, é muito importante conhecer onde o Senhor, na sua segunda vinda, meteu-se ou se meteu, porque se pudermos ver, ou podemos ver e descobrir onde ele se meteu, então poderemos ver esse segredo e poderemos ver aberto, publicamente aberto. Então poderemos ver o cumprimento da segunda vinda do Senhor em carne humana, em um homem, em um profeta ordenado por Deus para o último tempo, para o tempo final. Agora, olhem uma coisa aqui, que ele, em 2015, no dia 2 de agosto de 2015, na mensagem Mais Uma Vez, Senhor, ou Uma Vez Mais, pregado aqui em Porto Rico, Caiei, ele diz: todos os crentes em Cristo estiveram esperando em diversas eras, diferentes eras, desde o dia de Pentecostes até hoje, estiveram esperando a segunda vinda de Cristo. Em espírito veio no dia de Pentecostes, mas a segunda vinda de Cristo, todavia, ainda não foi cumprida na igreja, porém será cumprida neste último tempo, neste tempo final, e isso é o que o sétimo selo contém. É a segunda vinda de Cristo, mistério que será revelado para a igreja, lhe dará a fé para ser transformados e levados com Cristo para ser das bodas do Cordeiro. Eu estou lendo em 1980 e agora, em 2015, ele fala que o cumprimento da segunda vinda, todavia, ainda não se cumpriu. Ou seja, que todavia, Deus
ainda não abriu. Neste ano de 2015 ainda não se tinha aberto o cumprimento ou o grande mistério, o grande segredo do sétimo selo. Por quê? Porque, todavia, ainda não estava cumprido na igreja. E quando é cumprido na igreja, tal como ele falou aqui nessa mensagem de 1980, então, é que se daria a conhecer esse grande segredo. Como se daria a conhecer e quando se daria a conhecer? Quando estivesse sendo cumprido esse grande segredo, estivesse sendo cumprido no meio da igreja. Sabemos que será em carne humana. Sabemos que será em carne humana. O que será em carne humana? O cumprimento da sua segunda vinda. Portanto, é muito importante conhecer onde o Senhor, na sua segunda vinda, se meteu. Porque se podemos ver e descobrir onde ele se meteu, estou na mensagem de 1980, o grande segredo de Deus, na página 15. Então, poderemos ver esse segredo, ou poderemos ver aberto publicamente. Então, podemos ver o cumprimento da segunda vinda do Senhor em carne humana, em um homem. Em um profeta ordenado por Deus para o último tempo, para o tempo do fim. Um instrumento de carne será um homem. Porém, aquele que estará cumprindo a promessa será o Senhor nele. Então, podemos fazer a diferenciação da parte divina, que é Deus, que é o Senhor, e a parte humana, que será um homem, um escolhido do meio do povo de Deus, porque escrito está: profeta como eu vos levantará o Senhor, e aquele que não escutasse a esse profeta será desarraizado do povo, tirado pelas raízes. Ou seja, que todo aquele que não recebe ou não receber o mistério desse grande segredo no seu cumprimento será desarraizado do povo, ou seja, não estará nesse reino milenial, na dispensação do reino. Portanto, será jogado para as trevas de fora. Não terá parte nem sorte. Assim disse o grande profeta Moisés, esse grande profeta dispensacional, falando da primeira e segunda vinda do Senhor. Ou seja, essa escritura de Moisés se cumpriu na primeira vinda e se cumpre na segunda vinda. E mais lá na frente nos fala, já finalizando esta mensagem, no final diz, na página 23, Jesus tinha dito ou falado que ninguém sabia o dia, nem a hora, nem mesmo o Filho sabia quando seria esse dia e essa hora, porque isso estava no futuro, e Deus não daria a conhecer para ninguém até que fosse cumprido esse grande mistério. E no livro dos selos, na página 482 e 483, diz, está falando de Israel na sua própria pátria, mas notaram que ele não fala nada da revelação deste sétimo selo, e também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também o omitiu, o escondeu. Vemos, pois, que é um mistério, um completo mistério, e a hora ainda não chegou para que se desse a conhecer esse mistério. Chegamos até aqui, e o demais nos será dado lá, no tempo quando apareça Jesus novamente sobre a terra para levar a sua noiva, ou o que chegue a acontecer nesse tempo. Agora vejam, quando é que seria dado a conhecer esse grande mistério na vinda do Senhor, no cumprimento da segunda vinda do Senhor. Agora, podemos ver, assim um pouco ligeiramente ou rapidamente, podemos ver onde, como e quando é que seria cumprido esta escritura e esta promessa para a igreja do Senhor. Vejam a forma, ele nos falou em muitas mensagens, mas nesta aqui do grande segredo de Deus, aí nos falou bem claro nesta mensagem, o grande segredo de Deus, do cumprimento e como seria o cumprimento da sua segunda vinda, em um instrumento, em um de vossos irmãos, tal como aconteceu no tempo do cumprimento da primeira vinda do Senhor. E
E em 2015, ali nos está dizendo que todavia Deus não cumpriu essa promessa. Ou seja, que Deus não podia cumpri-la na dispensação da graça. Tinha que ser nesse entrelaçamento, já no começo, no entrelaçamento de uma nova dispensação, na dispensação do reino que corresponde à era de pedra angular. Foi na era de pedra angular que apareceu o cumprimento da primeira vinda do Senhor, e essa era, e é na era da pedra angular, em era de ouro, onde Ele está cumprindo a sua vinda. E neste último tempo, neste tempo final, Deus está nos abrindo este grande mistério da sua vinda, este grande mistério da segunda vinda do Senhor, este grande segredo está sendo aberto, está sendo dado a conhecer à igreja, porque isso é o que estaria dando para a igreja a fé para ser transformada, a fé de rapto, fé que está nos trovões. Esse grande segredo de Deus sendo revelado hoje, os escolhidos ou estiveram vendo e estiveram crendo, ou estão crendo nesse grande segredo sendo cumprido, sendo vivificada essa palavra, e estão dizendo para essa palavra amém, e podem dizer tal qual como falaram lá no cumprimento da primeira vinda do Senhor. Deus visitou o seu povo, porque um grande profeta levantou-se entre nós, no nosso meio. Ou seja, estão vendo a simplicidade de Deus novamente no meio da raça humana em um homem. E isso é o que traz a fé de rapto. Conhecer a sua vinda, na primeira vinda de Cristo, do ungido de Deus, conhecer que Ele era o cumprimento da sua primeira vinda como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, conhecer esse grande mistério e recebê-lo, e aceitá-lo e crer nele. Isso nos daria direitos a obter o corpo teofânico da sexta dimensão. E crer no cumprimento da sua segunda vinda, aceitá-lo, recebê-lo, isso nos dá direito ao corpo glorificado, o corpo eterno. Esse é o grande mistério de Deus, esse é o grande segredo que está sendo aberto para os escolhidos de Deus neste tempo final, para que assim recebam o cumprimento das promessas que Ele tem para cada um dos escolhidos, para cada um de nós neste tempo final, que é, em primeiro, a ressurreição dos mortos crentes nele e a transformação nossa dos que vivemos. O grande segredo de Deus sendo revelado hoje. E ninguém conhece e ninguém conhecerá esse segredo a não ser que Ele o revele. E isso nos é falado aqui em São Mateus, capítulo 11, versículo 25, naquele tempo, Jesus respondendo disse: Te louvo, Pai do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelaste às crianças, aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim te agradou. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A quem é que o Filho estará revelando este grande mistério? Para os escolhidos de Deus. Ele diz aí, Ele saberá que aqueles que hão de crer, crerão, porque assim está escrito, vê? Ele saberá que na primeira vinda do Senhor,
Haviam pessoas escolhidas de Deus que iriam crer nele. E esse instrumento poderá dizer: te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelaste aos meninos. Tu que me escutas, sim, Pai, porque assim te agradou. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E nem ao Pai conhece alguém senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar, para aquele a quem o Filho quiser revelar. E a ti, escolhido de Deus, para ti que estás escutando e que estás recebendo e que tens crido no cumprimento da sua vinda, que Deus te abençoe, que Deus te continue dando essa fé de rápido e que brevemente vejas os mortos crentes em Cristo e sejas transformado. Porque essa é a promessa para Essa é uma promessa para todo aquele que estará recebendo neste último tempo, neste tempo final, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, o cumprimento da sua segunda vinda. Foi para mim um privilégio grandioso poder enviar estas palavras de saudação a todos os irmãos reunidos lá com o missionário Miguel Bermúdez Marim e a todos os irmãos em toda a América Latina e no mundo inteiro que estão escutando neste dia de hoje, sábado 29 de julho deste ano de 2023, estas palavras de saudação com o tema O Grande Segredo de Deus sendo revelado hoje. Continuemos recebendo tudo aquilo que Deus nos está dando neste último tempo, neste tempo final, no cumprimento da terceira etapa, sob carpa, sob tenda, o qual isso é o que Deus prometeu na sua palavra, que estaria dando a conhecer a fé de rápido. Creiam ou não creiam, algumas pessoas creiam ou não creiam, mas Ele saberá que existe um grupo de escolhidos pelos quais Ele veio. Ele veio por você, para te dar a fé de rápido e tirar-te desta terra antes de que os juízos divinos caiam sobre este mundo maldito, o mundo que já merece a destruição deste reino dos gentios. De modo que, em frente, adiante nesta preparação, neste tempo recebendo a fé de rápido. Continuem agarrados no cumprimento da segunda vinda do Senhor à sua igreja. E, brevemente, nos veremos na ceia das bodas do Cordeiro. Ele é uma promessa e Ele a cumprirá. Que Deus os abençoe, Deus os guarde e continuem orando pelo missionário Miguel Bermúdez Marim. Que Deus o abençoe, que Deus o ajude e sempre lhe dê muita saúde, muito fortalecimento, força e também em todos os lugares para onde Ele for, que o cuide, que o proteja e continue sendo de grande bênção para toda a igreja do Senhor, o corpo ministerial e todo o corpo místico de crentes também, ao corpo ministerial. Que Deus te abençoe, Miguel, a tua esposa Ruth e a todos os irmãos que sempre te acompanham nas viagens. E nestas atividades, reuniões dos sábados, as quais são de grande bênção para a igreja do Senhor e também para os ministros. Que Deus abençoe e guarde a todos. Palavras do pastor profeta José Benjamin Pérez.